Com certeza, bora girar então o nosso papo da fofoca, porque a notícia que acaba de chegar, Ítalo, é polêmica porque Ai, envolve o Deus. favorito do Big Brother. Muita gente está cancelando o Davi nas redes sociais por conta, né, de todo aquele imbróglio que envolve ele e a Mani que retirou nesse final de semana da bio do Instagram dela a frase esposa do Davi Ai, e é. parou de segui-lo nas redes sociais, Ítalo. Eu acho que assim, para um bom entendedor, o pingo é letra e quando para de seguir nas redes sociais, a gente já sabe o que acontece, né? Teve uma galera falando que o Davi, antes de se tornar famoso, que ele era bancado pela Mani. Teve aquele cara que se diz humorista, o Nego Di, chamando o Davi de Ah, gigolô. o inimigo do humor, né? O inimigo do riso. É, Conheço chamando o ele. Davi de gigolô, parece até que a equipe jurídica do Davi foi e acionou o Nego Di. Acho que assim, fazer piada é uma coisa bacana, mas às vezes ofender e usar alguns termos assim meio pejorativos não é legal. Acho que pra mim Mas é isso não é assim, humor, Daniel, só não. pra fazer uma observação rápida aqui, eu acho que todo castigo pro Nego Di é pouco, tá? Eu acho que ele, assim, se ele foi processado, processou pouco. Se ele foi cancelado, cancelou pouco. Então, realmente, eu acho que o Nego Di é um exemplo de pessoa que realmente não deveria nem nem tá na mídia, nem ser notícia. Porque ele tenta de tudo para aparecer, mas a gente tá vendo aí, ó, Davi, então, o campeão do BBB 24, né? O grande destaque da temporada. A gente falou aqui muito sobre ele, sobre essa vitória dele que foi merecida sim dentro do programa. A gente falou que jogou muito, né? Foi um participante importante para a temporada. Mas a gente está falando de dentro da porta do programa para dentro. Tem Uhum. gente que está comprando a briga do Davi, mesmo com meias palavras. A Sim, história dele e da Mani está muito mal com contada, certeza. tanto do lado dele quanto do lado dela. Essa Exatamente. história essa imagem que a gente está vendo, ele foi lá no Fantástico, né? Ele deu a entrevista ontem à noite. Para quem não acompanhou, gente, ele abriu o jogo e falou que foi ignorado pela Mani, tá? Ele afirmou no domingo, no caso ontem, que ligou e chegou a mandar mensagens para a Mani, sua agora ex-namorada, mas não foi atendido e nem respondido por ela. Na conversa com o Fantástico, ele declarou que quer seguir em um relacionamento com ela. Ele foi questionado, né, sobre ter ou não procurado a Mani para resolver a polêmica, porque eles não haviam se encontrado ainda e disse que não foi respondido. Abre aspas. Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem. O fato de eu ter dito que estamos nos conhecendo foi que um ano de namoro ainda não é nada. Primeiro a gente se conhece para poder noivar e depois ver o casamento. E é isso que eu quero. Só que aí teve toda essa confusão. Questionado se ele desejava uma separação da namorada para não dividir o prêmio de quase aí 4 milhões de reais, ele disse que não é do seu perfil esse tipo de comportamento. Abre aspas. Não, jamais. Prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter muita perturbação. Ele disse ainda, Daniel, que está aberto a reatar com a ex, tá? Falou que quer que ela se sinta amada, quer que ela se sinta bem e que quer ver o bem dela. Abre aspas. Junto comigo, se ela quiser. Eu quero, mas também tenho que comemorar a minha vitória, disse aí o campeão do BBB 24 nessa entrevista aí no Fantástico. Tá aí então, né? E ele continua, né? Ele falou sobre alguns momentos difíceis no BBB e lá dentro a gente viu várias vezes ele falando, né? Ah, minha esposa, minha noiva, isso e aquilo. E ela, pelo visto, não gostou muito. O que é muito estranho, o Ítalo, porque ele deu uma declaração, né, na Ana Maria Braga, falou sobre a Mani, e aí, dias depois, ela ainda estava, cadê meu marido? Cadê meu marido? Cadê meu marido? E aí, só agora, uma semana depois, ela resolve mudar de ideia, tirou o esposa do Davi das redes sociais, parou de seguir ele também no Instagram. Hoje ela apareceu de volta lá na barraquinha dela, né? Postou stories lá. Postou um stories voltando a trabalhar lá. Quem quer, vai. Quem quer, faz. Se ele souber, por exemplo, que ela tá lá, por que, que ele não pode ir lá? Porque assim, o Davi, estavam dizendo que ele estava se humilhando nas redes sociais, ele fez várias publicações ao longo desse final de Várias. semana, falando sobre a Mani, dando a entender coisas para ela, e é aquilo que a gente até estava conversando no off, que é, uma vez que a pessoa está publicando isso na timeline do Instagram, é porque ela deve estar bloqueada em todos os contatos.
Por que ele não mandou isso pelo WhatsApp? Por que ele não mandou isso na DM? Porque a necessidade de provar isso publicamente. Isso tá sendo muito estranho. E teve uma coisa que você falou, Daniel, pra mim, que ficou na minha cabeça, que é, será que ele tá bloqueado? Por que ele tá publicando isso? E o último post que o Davi fez foi há 22 horas atrás, onde ele postou uma imagem, somente uma imagem de uma praia e um longo texto. E nesse texto ele diz o seguinte, ó: Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos. Imagino que você também. Ainda estou tentando entender as coisas. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. Eu sou difícil, é muito difícil eu conseguir falar pra você o que eu tô sentindo, mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agir da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito para conseguir evoluir com tanta coisa acontecendo. Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora, e quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe. Tô sentindo muito com isso. Uma mistura de emoções nessa volta para casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, Lulu. E só amor e desejo pra você. É só amor o que desejo pra você. Acho que era isso que ele quis dizer aqui no Com texto. certeza. Mas o que me chama muita atenção, ô Daniel, é o primeiro comentário desse post. Ai, Porque meu Deus. aqui nas madrugadas, no Breaking News que a gente soltou na nossa cobertura, a gente disse que a primeira pessoa da notícia da separação foi quem? Luiz Bate. E o primeiro comentário desse post é de Luiz Bate. E não é um comentário nada, mas nada discreto. Olha o que Luiz Bate fala. Precisou eu te lembrar da existência dela para você se mexer? Isso é coisa de moleque. É o primeiro comentário do post. 53 mil curtidas esse comentário que o Luiz Bate fez. E ao meu ver, Daniel, de verdade, assim, se a Mani for se pronunciar, não vai ser no Instagram. Provavelmente ele pode rolar esse meio de campo, né? Para que ela vá para Record se pronunciar. Sim. Sabe por quê? Então, uma coisa que é muito importante a respeito dessa imagem que a gente está vendo aqui, que foi a participação do Davi ontem no Fantástico, é que em vários momentos a produção, na matéria ali, eles falaram: nós tentamos contato com a Mani. Sim. E a Mani não nos respondeu. A mesma Mani que estava no Estúdio Globo na terça, na quarta, foi para São Paulo também fazer o encontro, que participou por videochamada de outros programas, a mesma Mani não retornou o contato da produção do Fantástico. Então, se nem na Globo ela quis falar, eu acho que vai ser muito difícil ela se pronunciar nas redes sociais. Agora, em partes, a gente tem que entender uma coisa que foi aquilo que eu falei no dia, né? A vitória do Davi foi dada na madrugada de terça para quarta-feira. Durante a quarta-feira inteira, ele ficou preso na Globo gravando. Então, a gente sabe que existe mesmo essa demanda pro vencedor, como existe também para os eliminados, né? Mas, segundo o Bate, segundo outras pessoas, o próprio Davi, ele teria, né, ignorado a existência da Mani. E isso gerou um destempero ali entre ele e a Mani. Coisa que faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Essa história ainda tá muito mal contada. Muito esquisito. Inclusive, e no sábado que o Davi tá soberbo, viu? Estão falando que ele tá muito soberbo depois dessa vitória. Ele ele chegou aqui em Salvador no sábado à noite, teve a festa ontem no domingo, né, apareceu ele dançando e tudo mais, teve gente vaiando o Davi, porque ele não falou com todo mundo. As pessoas deram a vitória e ele ignorou todo mundo, isso é ruim. Quando ele chegou aqui em Salvador, no aeroporto de Salvador, um repórter da TV Bahia, que é afiliada da Globo aqui no estado, ele foi falar com o Davi, e o Davi só respondeu assim: muito bom. Ô Davi, como é que você tá sentindo? Muito bom, muito bom. O Davi só falou isso durante essa entrevista que foi ao vivo. Então muita gente já tava falando assim: poxa,
não podia ter tratado melhor o repórter? Por que ele estava com esse posicionamento tão esquisito? Por que ele estava dessa forma? E uma outra informação é que no mesmo sábado, ele chegou aqui em Salvador no sábado, mas no sábado pela manhã, ele participou do É de Casa e a Rita Batista, por várias vezes, chamou a Mani no ar para participar do programa. Vem, Mani, vem para cá, vem participar, a gente sabe que você está no Rio de Janeiro. E comentaram no Instagram da Rita Batista, que é apresentadora, que também é baiana, falou assim, olha, o usuário foi o Otávio Marques 56, perguntou, Rita Batista, eu não entendi o convite para a Mani com o programa no ar. Você vai a festas quando é convidada no meio da festa acontecendo? E aí tem aqui, ó, o casal apaixonado estava hospedado em hotéis diferentes para ela não ter ido com ele, né? Ele perguntou aqui. E aí a Rita Batista respondeu, ela é apresentadora da De Casa. Convidamos a semana inteira. O convite no ar foi a nossa última tentativa. Ou seja, teve um convite da Globo para que ela participasse do É de Casa, mas a Mani não teria aceitado, pelo menos essas são palavras da apresentadora do É de Casa, tá, gente? A Rita que convidou a Mani ao vivo, tá? Convidou a Mani ao vivo várias vezes, inclusive o próprio Davi, né, chamou ela também, falou ali. Então, assim, essa história tá esquisita. Eu não acho que ainda dá pra gente bater o martelo e falar que um tá certo, que o outro tá errado. Tá tudo muito estranho. E surgiu nas redes sociais, no Twitter, né, alguns prints e algumas pessoas falando que isso tudo teria alguma coisa a ver com o empresário da Mani, né? Porque o empresário da Mani supostamente estaria querendo levar o Davi para assessorar ele, que o Davi não teria aceitado. Mas isso é tudo especulação, não tem como a gente bater martelo em relação a isso, mas eu acredito que muito em breve a Mani deve conceder uma entrevista, provavelmente na Record, no Domingo Espetacular, falando sobre essa situação, porque realmente tá muito mal contada essa história, mas a informação que a gente tem agora, pelo que o próprio Davi postou no Instagram dele e pela remoção, né, que a Mani fez no Instagram dela, é de que os dois estão de fato separados. E curiosamente, a gente viu a Mani participando de outros programas da Globo, mas do É de Casa ela não participou, né? Que aparentemente seria promovido ali o encontro entre os dois, né? Encontro esse que, na minha opinião, poderia ter acontecido muito antes, em outros momentos, uma vez que ela estava no Rio de Janeiro e mesmo assim não teve acesso ao Davi, né? Então tem muita gente comentando que se arrependeu de ter dado a vitória para ele. Em contrapartida, a gente vê a galera eu avisei, né, de muita gente falando que avisou, que ele fez o personagem de vítima no Big Brother pra ganhar e acabou ganhando. Eu confesso que, olhando algumas entrevistas dele hoje, eu vejo que o Davi ficou muito soberbo, né? Parece que aquela pessoa humilde que tava lá na casa ficou dentro da casa, ele tá muito soberbo. Eu entendo que ele está cansado, a gente entende que deve ser uma rotina muito complicada mesmo, mas a ponto da pessoa nem olhar ali na cara do repórter, né? Do repórter, até né? A forma como ele se veste mudou. Se você for dar uma olhadinha naquele mesmo programa que eu mencionei semana passada, da própria quarta-feira, no Multishow, a pose dele é diferente, a roupa dele é diferente, a forma como ele fala com as pessoas é diferente, e isso tá gerando uma certa estranheza ali, né? Ele saiu de Juliette, entre aspas, para um Fred Nicásio, né, que era também extremamente soberbo na época que ele estava no Big Brother. Então, as pessoas não estão... Eu tô falando pelos comentários que eu vi nas redes sociais, tá? Então, as pessoas estão meio que se arrependendo de terem dado essa vitória para o Davi. Eu tô vendo alguns comentários aqui, ó, a Maria José... Davi é um egoísta, moleque, desumano. Mani só foi boa quando ela ajudou ele na pobreza. Agora que enricou, Davi descarta a Mani de forma cruel. Mas de toda forma, vários advogados já trouxeram aqui que a Mani tem direito à metade caso realmente aconteça essa separação. Ione disse: verdades aparecendo, máscaras caindo, todos procurando a Mani, Davi e a Globo, disse ela aqui. E a Maria José fala: Davi não tem consideração por nenhuma mulher, Davi é sem caráter, comentou aqui no nosso chat. E não fortes aspas. Que diz, fortes aspas aqui no nosso chat, você pode deixar o seu comentário aqui também. E a maior dúvida que eu tenho, Ítalo, acho que assim, a gente fez uma enquete na aba de comunidade, né, semana passada, perguntando sobre essa relação, mas eu fico na dúvida, será que as pessoas que votaram para a vitória do Davi se arrependeram? Será que rolou algum arrependimento? Por quê?
A gente precisa atribuir também muito dessa vitória ao trabalho que a Mani teve nas redes sociais. E não deixando de falar que no final de semana o nome da irmã do Davi ficou nos Trending Topics, né? O pessoal pedindo para que ele fosse assessorado por uma agência e não que a irmã dele tivesse acesso às redes sociais. Uma coisa que eu acho que já deveria ter acontecido muito antes dessa vitória, enquanto ele estava ali na casa, que alguns posicionamentos ali poderiam ter sido feitos de uma forma mais assertiva nas redes sociais também, né? Agora, será que essas pessoas se arrependeram de ter dado essa vitória pro Davi? Deixe nos comentários aqui o que vocês acham. A gente vai soltar uma enquete também para saber sobre essa situação. Claro que a gente quer a opinião de vocês. Como eu falei, né? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar quem que tá certo, quem que tá errado nessa história, mas que parece que houve sim um afastamento do Davi em relação a Mani. Parece muito que houve, e também a situação onde a Mani parece ter ignorado, né, os convites da Globo, justamente porque se decepcionou com ele por conta aparentemente dessas atitudes, onde ele falava que não era marido dela, né, reduzia de esposa para namorada e reduzia de namorada para se conhecendo, né? Isso pegou muito mal, ela não aceitou isso muito bem, e tá no direito, porque eu acho que só ela sabe o que ela tá sentindo também, né? Não dá pra gente tentar fazer o juízo de valor sabendo a história pela metade, e claro, quem está colhendo os louros da vitória é o Davi. Quem estava fazendo campanha para o Davi enquanto ele estava lá dentro do programa era a Mani. Então, assim, né, uma falta de peso aí tá mais pendendo para um lado. Eu acho que a Mani se entregou mais, né, e acabou agora na hora que terminou o programa recebendo essa choque de realidade, balde de água fria, né? Balde de água fria, exatamente. Eu acredito que o erro foi do Davi lá na casa. Eu acho que 1 ano e 6 meses é muito pouco pra você falar, é um casamento, né? Eu acho que realmente as pessoas... você começa a conhecer, depois você junta ali as escovas de dente, que foi o caso, se eu não me engano, eles moram juntos, né? Lá aí na Bahia. E aí vai desenvolvendo alguma coisa. Então eu acho que é um tempo muito curto. Mas ele em todo momento enfatizou: minha mulher, minha esposa, isso, aquilo, bababá. Então o erro foi dele, Daniel, também, né? Inclusive, só para trazer um pouquinho mais de contexto a essa briga toda, ainda tem um outro caso onde o instituto qual o Mani faz parte, né, registrou o termo calabreso, né? Então estão falando assim, nossa, mas por que ela registrou isso? Por que o instituto que ela faz parte registrou o calabreso, o X calabreso, né? E a agência Non-Stop, que é quem cuida da carreira do Toninho Tornado, tá tentando registrar essa marca lá no INPE, no registro de marca. Dias antes aí da agência tentar o registro da marca, o Instituto da Mani justamente fez essa tentativa de patentear essa marca. Pelo que a gente viu, tinha conseguido, mas a Non-Stop tá tentando fazer sim. Na verdade, diz a nota. Só para corrigir, está no período de recorrência. De análise, né? de recorrência. Não, quando você registra a marca no INPE, tem um período ali de 90 dias, onde outras empresas, outras pessoas também que queiram registrar aquela mesma marca, podem solicitar uma revisão. E aí aconteceu mesmo com o Brasil do Brasil, que um casal registrou antes da Globo, mas a prioridade é de quem fez primeiro. Vai ter uma análise. Né? A oposição. Um casal fez primeiro, a Globo tentou registrar, não impediria a Bia de usar o Brasil do Brasil, só que ela não pode usar para publicidade. Então tem isso daí. Só para trazer um trecho aqui da nota, a nota diz o seguinte: representado pela Non-Stop, a proteção do termo calabreso encontra concretização também enquanto propriedade industrial por meio de processo de registro de marca perante o INPE, além de instâncias relacionadas a direitos autorais. Ciente disso, a Non-Stop Produções, por meio de seu time jurídico especializado, tomou as providências necessárias para garantir o direito de seu agenciado, no caso Toninho Tornado, né, realizando a apresentação de uma oposição do registro da marca protocolado pelo Instituto Maria Preta com os fundamentos fáticos e jurídicos aplicados ao caso. O Instituto Maria Preta é justamente esse o qual a Mani faz parte, né? Então, o Toninho criou esse bordão, né, do calabreso, mas aí essa empresa ligada a Mani Rego foi quem fez o registro lá no INPE. Vai dar ainda uma briga isso aí, meu amigo. A gente vai trazer as atualizações para vocês. É verdade, Ítalo. Antes da gente ir embora, chegou um vídeo aqui do portal A Tarde, né, um dos principais jornais da Bahia, da mãe do Davi, ela dizendo que ele tá sem comer e que ele tá muito triste.
A gente tem o vídeo, vamos assistir, porque é uma aspas bem... De quando que é esse vídeo? É de hoje? Esse vídeo foi desse final de semana, de quando, um pouquinho antes dele chegar. Vamos ouvir. Eu não queria tocar nesse assunto pela saúde mental de Davi. Ele sai de um reality, onde todo mundo viu, atribuído, e fomos pegos de surpresa. Preparamos tudo com muito amor, né, para receber todos os outros que estavam lá. Infelizmente, teve essa coisa, mas Davi hoje é o dia dele, ele que entrou no reality, então hoje é ele e o povo, e é só alegria hoje. Davi tá triste sem comer, hoje eu tive que levar comida até Davi, né? A gente tentou interagir no máximo, trazer mais pessoas até o local que ele está, para que ele não ficasse no celular, que ele ficasse ali, né, desprendido. E hoje, acredito que essa parte agora da tarde, o Fantástico está com ele gravando, e ele está chegando, já estamos acompanhando a viagem, e eu quero que Davi viva esse momento, que é dele, é merecido dele agora nesse momento, sabe? E o Brasil sabe que Davi, ele correspondeu ao exemplo, e hoje não vamos atribuir a nenhuma falha de Davi, porque ele foi digno até aqui e vai ser de continuar sendo. Parte do prêmio não, uma pastinha. Mas não, isso não é hora de pensar nisso. Eu quero que Davi desacelere do que ele viveu. Eu quero que ele vá out para trabalhar, fazer as pubs dele, que ele viva, que ele... Depois a gente pensa em dinheiro. Hoje, no momento, eu quero que Davi seja feliz primeiro. Tá aí, então, né? A gente acabou de ver o relato da mãe do Davi. Ela falando que ele tá sem comer, que ele tá muito triste. Mas não é o que a gente viu, né, Ítalo? O Davi tava super feliz em cima do trio a elétrico. Tristeza dele dançando lá. Pra cacete. Mas assim, gente, eu também não vou julgar, não. Se eu tivesse ganhado 4 milhões, eu estaria fazendo pior em cima do trio elétrico. Mas a imagem é muito boa. Dele. Olha aí, ó, porque a mãe disse que ele tava muito triste. E aí corta pra ele dançando. As pessoas até endeusam ex-BBB, né? Em cima do trio, né? Eu acho muito bom. Ele tá triste, a gente vê a tristeza aí do Davi mesmo. Seria bom a gente pôr o áudio da mãe dele falando que ele tava triste e o vídeo dele dançando. Seria muito bom em tela dividida assim, porque eu realmente acho que... Fica aí, né, gente? Faz parte, né? A tristeza. Cada um manifesta a tristeza do jeito que pode. Cada um chora por onde vocês Tá aí a tristeza. E é com essa imagem que a gente encerra o nosso Papo de TV de hoje. Uma excelente tarde pra você. A gente volta hoje, 15 para 7 da noite, com muita fofoca, com muita notícia. Já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha. E para rever esse programa é só acessar sábado ao vivo, e os recortes você acompanha ao longo do dia aqui no YouTube e nas redes sociais.